Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo. O importante é que você está aqui, eu, professor Jean, tentando ajudar você com suas dúvidas, suas questões aqui de química. Nesse caso, estamos fazendo uma lista de exercícios de soluções, né? Uma lista que a gente prometeu faz um tempinho aí fazer. Estamos já no exercício 66. Vamos dar continuidade então aí a esta sequência, tá bom? Não esquece, se você curtir, se você gostar, curte o vídeo, compartilha com um amigo, segue a gente, que isso ajuda, isso estimula a gente a poder fazer cada vez mais, trabalhar em prol da sua melhoria, da sua aprovação, tá bom? Então, questão 67 diz o seguinte, caiu na FUVEST e é uma questão de gráfico. Como eu já disse em vários vídeos, gráfico e tabela é uma coisa que aparece muito no seu Enem, aparece muito em quase todos os concursos em vestibular, tá? Então você tem que aprender a lidar com eles, tem que saber resolvê-los, tudo bem? Então vamos ver. O gráfico adiante mostra a solubilidade de cromato de potássio sólido em água em função da temperatura T. Repara que ele está colocando nas ordenadas a massa de dicromato em 100 gramas de água, tá? E no eixo das abscissas, aqui no eixo na horizontal, nós temos a temperatura. A gente percebe, isso é muito importante ver a escala, perceber que no segundo quadradinho eu tenho 20 graus Celsius. Então, por lógica, o primeiro quadradinho seria 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 graus Celsius. A mesma coisa acontece aqui na massa. Ele falou que era em gramas de soluto, então a gente tem 10 gramas, 20 gramas, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 gramas de soluto em 100 gramas de água, certo? Ele nos disse também que uma mistura constituída de 30 gramas de cromato de potássio e 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 90 graus Celsius foi deixada esfriar lentamente com agitação. A que temperatura aproximada deve-se começar a cristalizar? Lembra aquilo que eu falei, quando você retira solvente, você está aumentando a concentração, então você pode chegar num momento em que a concentração está maior do que o coeficiente de solubilidade, então por isso ele cristaliza. Outra forma é você diminuir a temperatura, com isso, tendenciosamente, na grande maioria das vezes, o coeficiente de solubilidade também diminui, por isso o soluto vai cristalizar, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir aqui que ele deu coeficiente de solubilidade a 100 gramas de água, mas ele está falando aqui que a gente tem 50 gramas de água. Então o que a gente vai fazer? Se eu tenho 50 gramas de água e tenho 30 gramas de soluto, 30 gramas de soluto e 50 gramas de água. Em 100 gramas de água teria quanto de soluto? Teria X. Multiplicando aqui a gente vai chegar em 60, certo? Então eu tenho 60 gramas de dicromato de potássio em 100 gramas de água. 90 graus Celsius está onde, pessoal? 90 graus Celsius está aqui, certo? Veja que dá para dissolver até 80. Ele está com 60, então era uma solução insaturada. Mas de acordo com que eu vou diminuindo a temperatura, esse coeficiente de solubilidade vai diminuindo. Até que chega um momento em que ele chega em 60 gramas de soluto em 100 gramas de água. Este momento é o que aqui? No nosso gráfico ficaria aproximadamente em 72 graus Celsius, não é isso? Então quer dizer que 60 gramas de cromato de potássio dissolve-se em 100 gramas de água a uma temperatura de cerca de 70 e pouquinhos graus Celsius, certo? Quer dizer que estava em 90, o coeficiente de solubilidade era 80, acima de 60. Você vai baixando a temperatura, o coeficiente de solubilidade vai baixando também. Quando você chega em 70 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é um pouquinho menor que 60 e 60 ali, né? Então ele vai começar a cristalizar o soluto, ele vai formar corpo de fundo então. Então aqui temperatura aproximada, veja que ele, por que a gente pode aproximar? Porque ele falou que é aproximada, né? O certo seria um 72, mas ele falou aproximada, então deve começar a cristalizar, então a 70 graus Celsius, essa é a nossa resposta, tá certo? Esse é um exercício bem tranquilinho, já o 68 é um exercício diferenciado porque ele é um exercício bem trabalhoso, tá? É um exercício que eu espero que você entenda, eu vou tentar não correr muito, mas se você tiver dúvida, pede aí que eu faço de novo, a gente dá um jeito de você não ficar com dúvida, que é a nossa intenção, tá certo? O gráfico a seguir que mostra a variação de solubilidade do dicromato de potássio, de novo ele,
na água, em função da temperatura, foi apresentado em uma aula prática sobre misturas e suas classificações. Em seguida, foram preparadas 6 misturas sobre agitação energética, sobre agitação enérgica, ou seja, agitação muito intensa, tá bom? Agitou bem forte, tá bom? É isso que ele quer dizer. Utilizando-se de cromato de potássio sólido e água pura em diferentes temperaturas conforme o esquema. O que nós temos aqui, pessoal? Veja que estão destacadas duas temperaturas. A temperatura de 30 graus Celsius e a temperatura de 70 graus Celsius. O que nós sabemos? Nós sabemos que a 30 graus Celsius o dicromato dissolve 20 gramas em 100 gramas de água. 20 gramas de dicromato em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. E a 70 graus Celsius dá para dissolver 60 gramas de dicromato. Então, 60 gramas de dicromato em 100 gramas de água a 70 graus Celsius. Tá certo? Agora, o que a gente tem aqui no primeiro que eu vou chamar de 1. Aqui ele chamou de... Ele não deu números, né? Ele não deu números. Então, vamos lá. A primeira, tá certo? Não vamos dar número também. A primeira das soluções, eu tenho a 30 graus Celsius. Então, 30 graus Celsius dá para dissolver 20. Se dá para dissolver 20 e eu tenho 15 gramas de dicromato em 100 gramas de água, eu estou abaixo do coeficiente de solubilidade. Se eu estou abaixo do coeficiente de solubilidade, então você escreve aí, esta primeira ela é insaturada. Ela é insaturada ou não saturada, tá certo? Esta primeira solução ela é insaturada ou não saturada. Show? A segunda também está a 30 graus Celsius, mas qual que é o porém? Ele só tem 20 gramas de água, não é isso? Se eu tivesse 100 gramas de água, eu conseguia dissolver 20 gramas de dicromato. Mas eu tenho só 20, então o que eu faço? Uma regrinha de 3. O que eu vou dizer? Que eu consigo dissolver 20 gramas de sal em 100 gramas de água. Já em 20 gramas de água, eu consigo dissolver quanto? X, tá certo? Repare que aqui eu estou dividindo 100 por 5 para chegar no 20. Se eu dividir 100 por 5, aqui o 20 eu vou ter que dividir por 5 também. Então, x vai dar quanto? X vai dar 4. Eu fiz a regrinha de 3. 100 vezes x, 100x. 20 vezes 20 dá 400. 400 dividido por 100. O 100 passou por lá dividindo. 400 dividido por 100 dá 4. Quer dizer que eu dissolvo 4 gramas de dicromato em 20 gramas de água a 30 graus Celsius. Mas vamos lá. Se dá para dissolver 4 gramas e eu só tenho 3,5, eu estou abaixo do coeficiente de solubilidade. Se estou abaixo do coeficiente de solubilidade, então essa solução é uma solução insaturada ou não saturada. Tá certo? Vamos para a próxima? Aqui na próxima também é 30 graus Celsius. Então a gente vai entender que se eu tivesse 100 gramas de água, eu dissolvia 20 gramas de soluto. Mas eu tenho 10 gramas de água. Se eu tiver 10 gramas de água, eu pulei essa. Por que eu pulei essa? Porque, repara, que a massa de água foi dividida por 10. Concorda comigo? Porque se eu tenho 100 gramas de água, e aqui eu tenho 10 gramas de água, 100 dividido por 10 deu 10. A massa de soluto que eu dissolvo em 100 é 20. Então, se o 100 eu dividir por 10 para dar 10, esse 20 eu divido por quanto? Eu vou dividir por 10 também. Então, dividi o 100 por 10 e deu 10. Eu divido 20 por 10 e dá exatamente o mesmo 2. Quer dizer que eu estou exatamente em cima do coeficiente de solubilidade. Se eu estou em cima do coeficiente de solubilidade, então essa solução é uma solução saturada. Essa é uma solução saturada sem corpo de fundo. É uma solução saturada sem corpo de fundo. Tudo bem? Show? Então escreve aí. Esta é uma não saturada ou insaturada, não saturada ou insaturada. Essa aqui é uma saturada sem corpo de fundo. Vamos lá. Agora eu estou com 70 graus Celsius. 70 graus Celsius em 100 gramas de água, eu dissolvo 60 gramas de soluto. Ele perguntou, em 300 gramas de água, dá para dissolver 200 gramas de soluto? O que vai acontecer? O que a gente faz? Em 100 gramas de água, a gente dissolve 60 gramas de soluto. Em 300 gramas de água, a gente vai dissolver quanto? X. Esse X vai ser 3 vezes maior que 60, não é isso? 60 vezes 300 dá 18.000, certo? Esse 100 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então dá para dissolver 180 gramas de sal em 300 gramas de água. Eu tenho quanto aqui? 200 gramas de sal. Se o sal está passando do coeficiente de solubilidade, então ele vai formar obrigatoriamente uma solução saturada com corpo de fundo, tá? Essa solução aqui vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. Coisa parecida vai acontecer aqui, ó. Eu tenho uma solução de 500 gramas de água, eu vou fazer uma regrinha de 3, olha lá. 60
gramas de sal, dá para dissolver em 100 gramas de água. Se eu tiver 500 gramas de água, eu vou conseguir dissolver quanto? Multipliquei em cruz, 60 vezes 500 dá 30 mil, não é isso? O 100 está multiplicando para o outro lado, dividindo. 30 mil dividido por 100 dá 300. Quer dizer que em 500 gramas de água eu consigo dissolver 300 gramas de cromato de potássio se eu estiver a 70 graus Celsius. Mas espera, aqui eu tenho 300 gramas. Aqui eu posso dissolver 300 gramas, desculpa. Eu posso dissolver 300 gramas, mas eu estou colocando na solução 320. Eu estou colocando acima do coeficiente de solubilidade. Se eu estou colocando acima do coeficiente de solubilidade, é uma solução saturada com corpo de fundo, certo? Então, uma solução saturada com corpo de fundo aqui, ou com precipitado. Show? Agora vamos lá, meus amores. Se o coeficiente de solubilidade aqui é de 300 gramas em 500, em 200 gramas, 250 gramas, não é metade de 500? 250 é metade de 500. Então, concorda que o soluto vai ser metade de 300, ou seja, 150? Não cheguei a fazer a conta, né? Não fiz a conta, mas esse aqui vai estar exatamente no coeficiente de solubilidade. Está exatamente no coeficiente de solubilidade, então ela é uma solução saturada sem corpo de fundo. Se essa é uma solução saturada sem corpo de fundo, então a gente vai agora, tendo classificado 6 soluções, a gente vai ver a pergunta. Após a estabilização dessas misturas, o número de sistemas homogêneos e o número de sistemas heterogêneos formados correspondem respectivamente a... Pessoal, o sistema heterogêneo é aquele que você vê duas coisas, duas fases, 3 fases, 4 fases. Aqui duas, tudo bem? Você vê duas fases quando você tiver o que? Sólido, que é o corpo de fundo, e você tem a solução com a parte que deu para dissolver. Quando você estiver colocando abaixo do coeficiente de solubilidade, uma solução insaturada ou não saturada, você tem uma solução que tem pouco soluto, então esse soluto vai ser todo dissolvido. Se você estiver exatamente sobre o coeficiente de solubilidade, ou seja, uma solução saturada sem corpo de fundo, também dissolveu tudo, certo? Está no limite. Agora eu não consigo dissolver mais, mas eu consigo dissolver tudo que você colocou. Então também vai ser uma solução homogênea, que você vê só uma fase. Você vê só a parte dissolvida, tá bom? Você não vê sólido ali. Então quer dizer que a gente tinha aqui solução insaturada, solução saturada sem corpo de fundo homogênea, aqui homogênea, aqui homogênea. Esta aqui foi a primeira saturada com corpo de fundo, heterogênea, saturada com corpo de fundo, heterogênea, e aqui saturada sem corpo de fundo, homogênea. 1, 2, 3, 4 homogêneas e 2 heterogêneas. A nossa resposta é a letra B, então. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês, apesar das contas não deu para a gente colocar todas as contas passo a passo, né? Mas isso aqui é a regrinha de 3, você já sabe. O que você precisa ter é a interpretação, a compreensão de que cada coisa que está acontecendo. É isso? Espero ter ajudado vocês, facilitado a sua vida, você consiga pegar aí o passo a passo de cada uma dessas questões. Qualquer coisa, tenta jogar nos comentários um pedido, um auxílio que você queira, que a gente tenta colocar em vídeos próximos, tá certo? Melhorando e treinando, a gente fica mais próximo da nossa vaga, onde a gente quer, tá bom? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de seguir a gente se você gostou, que isso estimula e facilita pra gente também o nosso trabalho, tá bom? Obrigado, até a próxima, meus queridos, e até. Tchau, tchau.